Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você foi atraído pelo título ou pela thumbnail, tenho certeza que você foi atraído por Jesus Cristo. E a mensagem de hoje se encontra em Mateus capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas antes, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Então vamos lá. Aqui percebemos que Jesus, ele começa no sermão da montanha e ele está trazendo o que Deus realmente espera do seu povo em seu reino. Aqui Jesus está mostrando que o que mais importa não é a religiosidade ou a aparência religiosa, mas um caráter transformado que começa no interior. Então Jesus aqui está mostrando que nenhum ser humano consegue enxergar pela aparência, mas somente Deus consegue enxergar o interior de cada pessoa. E aí Jesus afirma que existe uma bênção reservada apenas para um tipo específico de pessoa, os limpos de coração. Mas o que significa limpos de coração? Será que é uma pureza moral perfeita? Será que é a sinceridade? Será que é a santidade? E hoje eu estou trazendo para vocês aqui 2 pontos. E o primeiro dele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração. Para que entendamos essa pequena frase, precisamos entender o que é bem-aventurados e limpos de coração. Bem-aventurados significa felizes, abençoados, plenos. Então Jesus, ele está dizendo que existe uma verdadeira felicidade diante de Deus, que não é emocional, que não é superficial, mas é uma felicidade que provém do espiritual. E a expressão limpos de coração, ela tem 2 ramificações. A primeira, limpos, que significa puro, sem mistura, sem divisão e sem falsidade. E a outra é coração, que significa centro do ser, lugar das decisões, intenções e desejos. Então, a gente percebe aqui que não é um coração perfeito, mas é um coração sem duplicidade. Então, Jesus, ele está descrevendo pessoas cujo interior foi transformado. Não são pessoas que agem fazendo o bem. São pessoas que são diferentes por dentro. Então, quando nós juntamos a palavra limpos de coração, significa sinceridade, que não é viver de máscara, inteireza, que não é dividir o coração entre Deus e o pecado, verdade, não ter dupla intenção, é uma verdade só, e arrependimento contínuo, ou seja, não esconder a sujeira, os pecados diante de Deus. Só que agora tem um ponto de atenção. Jesus não está dizendo que alguém se limpa sozinho. A Bíblia inteira afirma que Deus é quem purifica o coração. Portanto, essa pureza é tanto obra de Deus quanto responsabilidade humana. Então temos que entender que para que venhamos ter um coração limpo e ver a Deus, a primeira coisa é a gente acreditar que essa obra não é totalmente parte nossa, mas provém de Deus primeiramente. E depois tem a nossa parte. E eu queria trazer aqui 4 perguntas que confrontam o nosso interior. Meu coração é o mesmo quando ninguém está vendo? Tenho sido sincero com Deus ou mantenho áreas escondidas? Minha fé é inteira ou dividida?
Busco pureza apenas no comportamento ou também nos pensamentos e intenções? Então a gente percebe que uma vida pura começa no coração e não no exterior. Ponto número 2. A frase número 2 que diz assim, porque eles verão a Deus, percebemos aqui que tem uma promessa. E que promessa seria essa? Ver a Deus. Mas o que significa, no contexto bíblico, ver a Deus? Ver a Deus é experimentar a sua presença, compreender os seus caminhos, ter relacionamento íntimo com Ele e no futuro contemplá-lo plenamente na eternidade. Então, no Antigo Testamento, ver a Deus era quase impossível. Deus é santo e o homem é pecador. Mas Jesus está dizendo que existe um tipo de pessoa que terá esse privilégio. E essa promessa tem 2 níveis. O primeiro deles, os limpos de coração percebem Deus na vida diária. Como? Nas respostas de oração, na paz que ninguém entende, nos livramentos, na direção do Espírito e nas Escrituras ganhando vida. Então, percebemos que a pureza de coração remove a sujeira, que impede a visão espiritual. Segundo nível, eternidade. No céu, os salvos verão a Deus. O olhar puro agora prepara um encontro perfeito depois. Então ele está dizendo aqui, no sentido futuro, na eternidade. Observe que Jesus não diz todos verão a Deus. Ele está dizendo que somente os limpos de coração o verão. Isso mostra que a verdadeira visão espiritual depende da condição interna do coração. Então, se o desejo é ver a Deus, então eu preciso deixar Deus limpar meu coração hoje. Eu preciso abandonar os pecados secretos. Preciso buscar sinceridade diante de Cristo. Preciso permitir que o Espírito Santo retire as escamas da minha visão. E chegamos aqui à conclusão. Então Jesus ensina que a verdadeira felicidade não está na riqueza, no poder ou no sucesso. Está em ter um coração que Deus purificou. Mateus 5,8 nos revela um coração sincero, íntegro e sem duplicidade. Mostra que Deus limpa e nós cooperamos com Ele. E quem tem um coração limpo, vê Deus agora e verá plenamente na eternidade. Mas a pergunta final é: eu acho bonito esse versículo? Ou será que meu coração está limpo diante de Deus? E se sua resposta for não totalmente, então essa pregação, essa mensagem cumpriu o seu propósito. Ela revelou a necessidade de transformação. E a boa notícia é: o Deus que exige pureza é o mesmo que purifica. Então devemos buscar a Deus com sinceridade, ter um coração puro diante dele. Então, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.